E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA nós vamos falar sobre, os parâmetros dos sinais senoidais. Bom, vamos fazer aqui uma pequena introdução. Bom, sinal senoidal, ou cossenoidal, que são sinais similares, apenas defasados no tempo, são as formas mais simples, de representação de sinais analógicos e periódicos. Se observarmos bem, o andamento, de um sinal senoidal ou cossenoidal, nós temos uma curva oscilante, e com uma mudança de forma suave e consistente, ou seja, nós temos um fluxo oscilante e contínuo. Essa é a descrição, de um sinal senoidal ou cossenoidal. Bom, nós podemos também olhar para os sinais senoidais e cossenoidais buscando alguma simetria. Podemos olhar de forma que o ciclo positivo, ou seja, a parte superior ao eixo, seja igual à parte inferior ao eixo. Então, de modo geral, nós tratamos sinais senoidais simétricos. Bom, uma onda senoidal, ela tem várias características, mas as principais delas, que nós podemos citar, os principais parâmetros são a amplitude máxima, a frequência, e a fase. Vamos ver o que é cada um desses parâmetros, começando aqui pela amplitude. Bom, a amplitude, como o próprio nome diz, é a parte que vai identificar o valor absoluto, o maior valor deste sinal senoidal. Mas o senoidal vale 1, e menos 1. Bom, de modo geral, quando você estuda, apenas a função senoidal na matemática, o seno e o cosseno, eles podem ter apenas o valor unitário, no máximo positivo ou no máximo negativo. Entretanto, quando você utiliza um multiplicador dessa função senoidal, você tem o mesmo tipo de sinal, o mesmo comportamento da função senoidal. Entretanto, você vai ter um valor elevado, o valor que vai ser dado por esta amplitude. Então, a amplitude máxima ela vai ser o valor absoluto da máxima intensidade. E isso vai estar também relacionado com a energia, com tudo aquilo que ela pode transportar. Bom, de modo geral, a amplitude ela vai estar relacionada tanto com volts, com amperes, quanto watts, ou seja, nós podemos utilizar em circuitos elétricos a representação de sinais senoidais, e a amplitude ela vai estar associada tanto à tensão elétrica, quanto à corrente elétrica, quanto à potência elétrica. Bom, vamos falar então sobre o período e a frequência. Na verdade, um é o inverso do outro. Bom, definimos como período o intervalo que a onda senoidal demora para completar um ciclo. Este período ele é dado em segundos. Então, neste sinal senoidal, por exemplo, nós temos diversos ciclos. Cada ciclo, que compreendendo aqui uma parte positiva e uma parte negativa, representa então o período. Então, nós temos diversos períodos. O intervalo de um ciclo é a definição para o período. Bom, e a frequência? A frequência está associada ao período. A frequência ela vai corresponder ao número de períodos no intervalo de tempo de um segundo. Então, o período define o tempo de um ciclo. A frequência define a quantidade de ciclos no intervalo de um segundo. Então é interessante observar que período e frequência, na verdade, estão relacionados com a mesma característica, ou seja, com as oscilações do sinal senoidal. O período está relativo a um ciclo, a frequência é o total de ciclos durante o intervalo de um segundo. Então, o período é o inverso da frequência e vice-versa, a frequência é o inverso do período. Matematicamente, nós podemos definir através da expressão, que frequência é 1 sobre t, onde f a frequência, t é o período, ou t é igual a 1 sobre f. Então, um é o inverso do outro, o outro é o inverso do 1. Bom, normalmente nós temos aí associado a unidade de tempo para a unidade de período. Então, o segundo em frequência correspondente a 1 Hz. Se eu tenho um período de 1 milissegundo, eu tenho uma frequência de 1 kHz. Se observarmos bem nesta tabela, nós temos aqui a equivalência dos múltiplos e submúltiplos, tanto acima da unidade
quanto abaixo da unidade. Então, o período sempre será dado, né, em segundos, né, e seus submúltiplos, né, e a frequência sempre será dada em hertz, né, ou seus múltiplos, né. Bom, vamos ver também, né, outro parâmetro interessante, né, dos sinais senoidais, cossenoidais, né, que é a fase, né. A fase ela vai identificar, né, a posição, né, em que a onda realmente começou, né, e isso relativo a um instante zero, né, com relação à origem. Então a fase descreve a posição da forma de onda relativa a um instante zero, relativa à origem, né. Se observarmos aqui, por exemplo, temos três sinais, né, cada um, né, dos sinais no instante zero, né, está num determinado ponto. Então, se observarmos, cada um tem um ciclo, né, diferente, né, do ponto de vista inicial com relação à origem, né. Esses sinais estão defasados ao longo do tempo, né. Então, se imaginarmos a onda como algo que pode ser, né, deslocado para frente ou para trás, né, do eixo, nós vamos poder então quantificar esse deslocamento, ou seja, isso nós teremos aí a indicação, né, do estado do primeiro ciclo, né, do momento, né, de cruzamento do zero com relação à a senoide, a origem, né? Bom, temos aqui, por exemplo, dois sinais, né? Um sinal senoidal, por exemplo, defasado de 90. Um sinal senoidal normalmente começaria no instante zero. Aqui, né, o pico dele é que começa em zero. Então, aqui ele foi deslocado, né, de um quarto de período ou de 90 graus. Aqui, por exemplo, já temos um sinal senoidal defasado em 180 graus. Né? Um ciclo total corresponde a 360 graus. Né? Meio ciclo a 180, um quarto de ciclo a 90 graus. Então, esses sinais são iguais, entretanto, eles são defasados, né? Eles são modificados ao longo do tempo. Este sinal começou antecipado de 90 graus. Este sinal começou antecipado de 180 graus. Bom, além, né, da amplitude, da, da frequência, do período, né, e da fase, nós também temos outros parâmetros que são associados, né, principalmente no caso de circuitos elétricos. Né. Esses outros parâmetros, né, que nós trabalhamos, né, são o valor pico a pico, né, e o valor eficaz ou RMS, né, do inglês root mean square, né, que é raiz quadrática média. Bom, o que significa, né, esses outros parâmetros? O valor pico a pico, né, como o próprio nome diz, ele vai identificar, né, vai para a gente mostrar a diferença algébrica entre o maior valor e o menor valor do sinal senoidal. Né? Então, matematicamente, né, para um sinal simétrico, nós podemos dizer que o valor pico a pico é igual a duas vezes o valor de pico. Já o valor eficaz, né, ele é um valor que representa um valor equivalente a um valor médio correspondente ao mesmo efeito de um sinal contínuo. Se observarmos, né, um sinal senoidal, como metade do ciclo, né, está acima do eixo, a outra metade está abaixo do eixo, então o valor médio normalmente seria igual a zero. Entretanto, né, foi criado uma técnica que é a utilização do valor eficaz, né, através da raiz média quadrática, né, e com isso nós obtemos um valor equivalente. Né, em sinais senoidais periódicos, né, esse valor eficaz ou esse valor RMS, né, é dado pela relação com o valor de pico, né, de forma que se divide o valor de pico por raiz de 2. Né, para sinais senoidais, esta é a expressão. Para sinais de onda quadrada, de onda triangular, existem outras relações entre valor de pico, né, e valor eficaz e valor RMS. Então, para sinal senoidal, o valor eficaz é dado pelo valor de pico dividido por raiz de 2. Vamos analisar, né, exemplos numéricos. Né? Então, por exemplo, um sinal senoidal tem uma amplitude de 15 volts. Qual é o seu valor de pico? Qual será o seu valor pico a pico? Qual será o seu valor eficaz? Qual será o seu valor RMS? Bom, então se a amplitude é de 15 volts, né, o valor de pico vai ser dado exatamente por este valor de amplitude. Então o Vp, né, vai ser igual a 15 volts. Uma vez que você tenha obtido então, né, o valor da amplitude, o valor de pico, né, o valor de pico a pico, né, vai ser dado então por duas vezes este valor. No caso, 2 vezes 15, 30 volts.
E o valor eficaz, né, o valor RMS, vai ser dado então, né, pela razão, né, de VP dividido por raiz de 2. Nesse caso, né, nós pegamos então 15 dividido por raiz de 2, né, e obtemos aqui 10,607 volts. Bom, com relação a essa introdução aí, né, dos parâmetros dos sinais senoidais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.